A Vulcabras encerrou o segundo trimestre de 2026 com um lucro líquido recorrente de R$ 143.700.000. O resultado ficou praticamente estável, com uma queda de 0,84% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na comparação com o primeiro trimestre, o trimestre imediatamente anterior, houve uma alta expressiva de 66,9%. Para comentar esses resultados do balanço desse segundo TRI, a gente recebe agora Wagner Dantas, CFO da Vulcabras. Wagner, seja muito bem-vindo. Prazer receber você aqui. Bom dia, Vitor. Prazer falar contigo e com toda a audiência da CNN. Prazer é todo nosso. Wagner, eu tenho que começar essa entrevista perguntando sobre Copa do Mundo. O segundo trimestre, evidentemente, ele abarca o período que a gente teve a Copa realizada lá nos Estados Unidos. E a própria Under Armour, né, fez uma brincadeira ali na final da Copa do Mundo com o gol do Ferran Torres, apontando que campeões não usam chuteira rosa, né? Porque a gente viu todo mundo lançando chuteira rosa, menos as empresas de vocês. Eu queria entender exatamente por que, então, o CEO de vocês, o Pedro Bartelli, apontou que a Copa teria um impacto, inclusive, negativo do ponto de vista de fluxo de loja. Como é que a gente pode correlacionar exatamente essa fala a um movimento que, inclusive, né, poxa vida, Ferran Torres fez o gol do título da Espanha com uma chuteira de vocês? Sim. Não, acho que primeiro, a estratégia da Under Armour no futebol é uma estratégia de ser muito assertiva, né? Realmente fazendo o cherry picking, né? Escolhendo atletas com grande potencial, e a gente foi muito feliz aí em ter o Ferran como o gol da final da Copa, né? E calçando a chuteira da Under Armour. Acho que o comentário do Pedro ele vem no sentido dos fluxos, né? Já é esperado normalmente uma queda de fluxo, né, nos shoppings em virtude dos jogos. A época, né, de fato, você tem consumidores, né, mais engajados nos eventos esportivos do que no consumo como um todo, e o varejo normalmente sente um pouco essa queda de fluxo, né? Essa Copa em específico, o fluxo caiu, acho que um pouco mais do que o histórico previa, né, do que era a expectativa do varejo como um todo, mas a gente segue, acho, muito feliz com o fato do gol da Copa ter saído com a chuteira da Under Armour. A gente é um período que mesmo relacionado com o futebol promove, né, incentiva de alguma forma consumidores à prática esportiva, né? E aí toda a estratégia da Vulcabras, através das 3 marcas, entra e fala bastante, né? A gente vem aí pelo 24º trimestre consecutivo de crescimento, um crescimento relevante, né, 11,2%, em calçados esportivos um crescimento de mais de 13%. Então, acho que a estratégia da Vulcabras segue muito assertiva, né, focada em artigos esportivos, focada em wellness, conforto, pegando ou maximizando, capturando o melhor desse movimento, dessa mudança, né, que o consumidor vem vivendo, e sempre tentando oferecer ali a melhor solução custo-benefício para os consumidores brasileiros. Sobre a Copa do Mundo, esse incremento do ponto de vista de lucro de quase 67%, né, em relação ao primeiro trimestre, ele não teria então esse impacto da Copa? Não, muito pouco relacionado com a Copa. As nossas 3 marcas, elas focam muito mais na parte de treino, na parte de corrida. Acho que corrida é a categoria que mais cresce no Brasil e no mundo, né? A gente tem ali a Mizuno posicionada no futebol aqui no Brasil. A gente recém lançou o patrocínio do Clube Botafogo. A gente tem produção de chuteiras, né, tanto na Under Armour quanto na Mizuno, mas o consumo de artigos esportivos na Copa, até pela queda de fluxo, ela passa um pouco de forma marginal, né? Se a gente tivesse talvez patrocínio de grandes seleções, aí seria diferente, teria um impacto direto nas vendas, mas o carro-chefe que promoveu, né, os resultados do segundo trimestre, a evolução das nossas vendas, a evolução do nosso resultado, ainda está no segmento de corrida. Wagner, a receita de vocês cresceu 11,2%, mas a gente teve um incremento de 3,7% apenas no volume. Isso significa que o ticket médio aumentou? É isso, exatamente esse valor de cada um desses produtos vendidos? Eles teriam esse incremento do ponto de vista de preço? Sim. O fator preço foi talvez o maior componente aí do nosso crescimento de receita, mas um preço muito em função de mix. O consumidor está cada vez mais criterioso. A prática esportiva, né, o tênis, ele sai de uma simples caminhada, ele entra hoje, através da corrida, no dia a dia dos consumidores,
E consumidores que começam a correr 5 quilômetros, na próxima prova correm 10 quilômetros, na próxima prova querem correr uma meia maratona. Então, a busca por performance, a busca por artigos que entreguem um compromisso, né, maior com performance, ela segue bastante crescente. E isso a gente percebe pelo mix das nossas vendas. Calçados com compromisso com performance são mais complexos, têm matérias-primas mais nobres, mais técnicas, né? Então, price points, né, preços mais elevados. E é nas maiores faixas de preço que a gente viu, de fato, o crescimento sendo puxado aí ao longo do trimestre e ao longo dos últimos meses. Wagner, a gente sabe que uma das matérias-primas primordiais, principalmente para a fabricação de calçados, é o petróleo. Eu queria entender exatamente o quanto desses resultados eles foram mitigados exatamente por esse incremento de custos de produção e, evidentemente, se essa correlação entre receita e volume também teria exatamente essa vinculação a essa disparada do preço do barril do petróleo no período. Sim, uma boa pergunta. Sim, o composto de EVA, que é o composto químico que faz a entressola, né, ele é um derivado do petróleo, então tem talvez o principal componente na cesta de matérias-primas aí de um calçado esportivo. No advento da guerra ali, em meados de março para abril, de fato, as cotações do petróleo dispararam, né? Mas o fato é que a gente vive ainda um ambiente de certa volatilidade. Então, você vê, o barril do petróleo começou julho, bom, assim que a guerra estourou, né, bateu 110, 115 dólares o barril, começou julho a 75 dólares, se eu não estiver enganado, hoje já no reaquecimento do tema, né, voltou a beliscar ali a casa dos 100, hoje está ali na casa dos 85 dólares o barril do petróleo. O fato é que a nossa produção, né, os nossos calçados, ainda sofreram um impacto, sim, do aumento dos insumos, mas não na sua totalidade ao longo do trimestre. A gente trabalha com planos de produção na casa de 60 dias, né? Então, hoje eu tenho a matéria-prima do que eu vou estar produzindo, né, já dentro de casa, que eu vou estar produzindo daqui a 60 dias. Quando a guerra estourou, a gente já tinha um estoque de matéria-prima dentro de casa e que, de certa forma, mitigou, né, os riscos aí provenientes da pressão inflacionária pelo aumento dos insumos. O custo de junho, no finalzinho do trimestre, esse sim já foi mais contaminado, vamos dizer assim, pela alta dos insumos, mas eu acho que isso passou com um impacto um pouco mais mitigado, menor ao longo do segundo trimestre. Olhando para frente, coleção do segundo semestre, essa sim a gente foi necessário fazer um aumento de preço para poder absorver, né, essa volatilidade, essa alta aí dos insumos. A coleção do segundo semestre já está lançada, né, entrando no ponto de venda ao longo da virada do mês aqui de julho para agosto, e a gente já tem aí preços reajustados, de forma muito pontual, também para não correr risco de perdermos volume, né? Mas já mitigando aí eventuais riscos e efeitos de pressões que venham pela alta dos insumos. Eu confesso para você, quando chega dezembro, quando é aquele momento que a gente faz as projeções por exemplo, promete que vai começar a correr quando o ano virar. Vai voltar a jogar bola, vai começar a correr na praça. Eu queria entender, brincadeiras à parte, por que há esse incremento no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre? E entender se há sazonalidades muito específicas também em relação ao mercado de artigos esportivos. E entender exatamente se não seria no início do ano, uma curiosidade minha. Não, infelizmente. O mercado de artigos esportivos ele segue a tendência do varejo natural, né? Então, no primeiro trimestre você tem um efeito de sazonalidade que joga contra os outros trimestres, né? Você tem ali carnaval, você tem volta de férias, mas no segundo trimestre já tem Dia das Mães, no terceiro trimestre você tem Dia dos Pais, você tem mais recentemente, né, o varejo online promovendo as datas combinadas, né, o que aquece de certa forma o volume, e no quarto trimestre, esse é o trimestre mais forte, com Black Friday e Natal, né? Então a gente segue muito do calendário das datas comerciais como um todo, né? O mundo mente em dezembro que vai começar a correr em janeiro. Ô Wagner, a produção de vocês está concentrada lá no Ceará e na Bahia, uma estratégia que envolve exatamente uma classificação, uma característica bastante específica do ponto de vista tributário. Eu queria entender se preocupa vocês o início, evidentemente, da consolidação do novo sistema de impostos brasileiro, né? Exatamente aquele pautado pela reforma tributária, e se há exatamente um plano de adaptação, principalmente desse fluxo de produção ou o local dessas produções
produções, evidentemente olhando já para 2033, quando a reforma entra de fato em vigor? Sim, uma ótima pergunta. Sim, as nossas fábricas estão localizadas no Nordeste, onde a gente usufrui, né, de incentivos fiscais que promoveram o desenvolvimento dessas localidades, né? Eu vou citar aqui um exemplo: cidade de Horizonte, onde a gente tem a nossa maior planta, fica a 1 hora de Fortaleza, no Ceará. Hoje nós temos um quadro de colaboradores lá de 14 mil colaboradores. A cidade tem 67 mil habitantes. O índice de desenvolvimento humano da cidade ele é bem superior ao índice de desenvolvimento médio do Brasil no período que a gente implementou a fábrica, né? Então, de fato, é um incentivo fiscal que promoveu, né, a migração não só da nossa indústria, mas em diversos segmentos, né? A indústria calçadista, né, brasileira está muito concentrada na região Nordeste, em função desse componente de incentivos, mas é uma indústria que, além de ser geradora de empregos, né, se eu não estou enganado, é a quarta maior indústria de geração de empregos do Brasil. Então, a produção de um calçado esportivo, ela tem sim um conteúdo de mão de obra aplicada muito intenso. E que lá atrás existia sim um pain point ou algo a ser desenvolvido, que era a qualidade da mão de obra, tecnicidade, qualificação. A indústria como um todo, fez muitos investimentos. A gente tem escola de Senai dentro da nossa fábrica, a gente qualifica, né, menores aprendizes. A maior parte das vezes o jovem que mora nas nossas localidades, a Vulcabras é o seu primeiro emprego. Então, acho que tem uma troca muito interessante e um pain point que foi se exaurindo ao longo do tempo, né? Hoje, a gente tem aí mão de obra muito bem treinada, qualificada. A gente conta com uma malha rodoviária para distribuição logística que no passado era mais deficitária, hoje já evoluiu muito bem, hoje não é uma dor. E a reforma tributária, que a princípio dá a sensação, né, de um novo setup da indústria brasileira, movimentação de produção, saindo de zonas incentivadas, mais próxima do consumo, não é uma ideia, um pensamento direto dentro da Vulcabras. A gente ainda não tem um ponto de vista de que ao final da transição a gente vai estar migrando produções de forma alguma. A gente hoje está bem consolidado, com mão de obra qualificada, com malha logística que nos atende e um CAPEX implementado que transforma aí calçados esportivos, transforma a vida do brasileiro de uma forma muito eficiente. Wagner, o setor calçadista ele vai ser um dos mais impactados pelas tarifas de Donald Trump nessas exportações para os Estados Unidos. Eu queria entender a importância para a Vulcabras desse mercado nos Estados Unidos, evidentemente, se vocês já projetam também uma redução expressiva dos embarques para lá. A Vulcabras, em específico, nas nossas 3 marcas, acaba exportando um volume muito pouco relevante para o mercado norte-americano. A maior parte das nossas exportações é concentrada na América Latina, principalmente no mercado argentino, mas a indústria calçadista como um todo, ela está sim exposta a algum tipo de impacto, né? Eu acho que o principal componente, até complementando a pergunta anterior dos incentivos fiscais, a indústria calçadista hoje, ela sofre uma concorrência muito desleal com a indústria asiática, né? O calçado esportivo ele demanda de um conteúdo de mão de obra aplicada bastante intenso. Mais de 1/3 do custo de um calçado esportivo produzido é mão de obra direta aplicada. E aí o custo Brasil versus custo asiático, sem considerar ou sem mencionar práticas de dumping que países asiáticos normalmente é sabido que fazem, né? Ela acaba concorrendo de forma desleal aí com o custo Ásia. E mesmo assim, a indústria brasileira hoje, eu acho que no mercado de artigos esportivos, com certeza, entre 55% e 60% dos calçados que são consumidos no Brasil são produzidos no Brasil. Então, ela, mesmo assim, consegue ser competitiva, mesmo assim, consegue construir valor e entregar valor para os consumidores. Falando especificamente dos Estados Unidos, eu acho que sim, afeta principalmente calçados injetados, moda feminina, mas eu acho que a Calçados, a associação, vem trabalhando junto ao governo, interlocutores, para tentar tirar, né, calçados dessa zona de confronto ou sujeito a essas tarefas. Conversei com Wagner Dantas, CFO da Vulcabras. Wagner, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Vitor, um prazer e um ótimo final de semana a todos. Para você também. Abração.